Caros colegas, meu nome é Lucilea Ferreira Amâncio, sou farmacêutica bioquímica, pós-graduada em biodiagnóstico com ênfase em análises clínicas e pós-graduando em segurança do paciente e gestão de riscos assistenciais. Tenho uma experiência de 20 anos em laboratórios de análises clínicas e fui convidada para compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento sobre um tema muito importante na nossa área, que é a biossegurança. O tema da minha palestra é segurança no transporte de material biológico. Primeiramente, vou falar sobre o laboratório que trabalho hoje, que é de onde vem o meu conhecimento e a minha experiência sobre qualidade e seus processos. Depois, irei explorar o tema da palestra, falando sobre o contexto histórico, conceitos, legislações e importância da biossegurança nos processos dentro do laboratório clínico, principalmente no transporte. Atualmente, eu trabalho como assessora científica no Laboratório de Referência em Diagnósticos Especializados LabRede, que é um laboratório exclusivo de apoio situado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. O LabRede foi criado no ano 2000 e hoje, com mais de 200 parceiros, ele oferece apoio laboratorial, sendo referência em atendimento diferenciado, pautado por seus principais valores: ética, transparência, sustentabilidade, relacionamento diferenciado, responsabilidade e reconhecimento. Priorizamos o compromisso de atender com qualidade e estabelecer um relacionamento de confiança e credibilidade com os membros da rede, buscando excelentes soluções e resultados. Possuímos 3 acreditações: o certificado DIC, pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, o certificado PALC, pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, e o certificado ONA, nível 3, que são renovadas anualmente. Agora, irei abordar sobre o tema da palestra. O transporte de material biológico é realizado para diversos fins, por exemplo, pesquisa, ensino ou diagnóstico, no âmbito nacional e internacional. As amostras devem ser armazenadas e transportadas de forma segura e padronizada, para que elas não se deteriorem, acarretando possíveis erros nas análises que se destinam, e não colocar em risco os profissionais envolvidos e o meio ambiente. Vamos falar brevemente sobre a construção do conceito de biossegurança. A origem da palavra vem de bio, que é igual a vida, mais segurança, que é uma designação genérica da segurança das atividades que envolvem organismos vivos. A construção do conceito de biossegurança teve início na década de 70. Em fevereiro de 1975, foi realizada a reunião de Asilomar, na Califórnia, com a presença de 140 cientistas norte-americanos e estrangeiros, com a finalidade de discutir e apresentar propostas que visem o controle e a minimização dos riscos do progresso científico. Essa reunião foi um marco na história da ética aplicada à pesquisa e foi a primeira vez que se discutiu os aspectos de proteção aos pesquisadores e demais profissionais envolvidos nos projetos de pesquisa. A Organização Mundial de Saúde definiu as práticas preventivas para o trabalho como agentes patogênicos para o ser humano. Já na década de 80, a Organização Mundial de Saúde incorpora à definição de biossegurança os chamados riscos periféricos, que são os riscos químicos, físicos, radioativos e ergonômicos, presentes em ambiente laboratorial. Nos anos 90, verificamos que a definição de biossegurança sofre mudanças significativas. No seminário realizado no Instituto Pasteur, em Paris, em 1991, pôde-se observar a inclusão de temas
como ética em pesquisa, meio ambiente, animais e processos de tecnologia de DNA recombinante em programas de biossegurança. Em 1996, em uma das definições de biossegurança, tem como foco o ambiente ocupacional e a proteção ambiental e a qualidade. Ainda em 1996, outra definição é baseada na cultura da engenharia de segurança e da medicina do trabalho, tendo como foco a prevenção de acidentes, e em 1998 foi acrescido ao conceito de biossegurança os procedimentos para evitar os riscos das atividades da biologia. Resumindo, essas definições mostram que a biossegurança envolve as relações tecnologia, risco, homem, ou seja, o risco biológico será sempre uma resultante de diversos fatores e seu controle depende de ações em várias áreas, além da adoção de procedimentos de boas práticas de segurança para profissionais, pacientes e meio ambiente. Em 24 de março de 2015, foi criada a Lei 11.105, que regulamenta sobre os temas de biossegurança. Ela dispõe sobre os riscos relativos às técnicas de manipulação de organismos que foram geneticamente modificados, os OGM e derivados, alimentos transgênicos, segurança em hospitais, indústrias, laboratórios, hemocentros, centros de pesquisas e universidades. Cria o Conselho Nacional de Biossegurança, CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, e dispõe ainda da Política Nacional de Biossegurança, PNB. O que é biossegurança, então? Biossegurança é um conjunto de medidas voltadas para a prevenção, controle, otimização ou eliminação dos riscos que possam afetar o bem-estar humano, animal, vegetal e ambiental de maneira não intencional. A RDC número 20, de 10 de abril de 2014, dispõe da regulamentação para o transporte de amostras biológicas do ponto de vista da vigilância sanitária. Ela garante a segurança e a integridade do material transportado. O artigo 2 da RDC 20 de 2014 se aplica a todo remetente, transportador, destinatário e demais envolvidos no processo de transporte de material biológico humano. Parágrafo único. O disposto nessa resolução se aplica no que couber aos procedimentos de importação e exportação de material biológico humano. O transporte de material biológico humano fica submetido às regras e procedimentos estabelecidos nessa resolução, sem prejuízo do disposto em outras normas vigentes peculiares a cada material e modo de transporte. Esse é o artigo 4º. Ou seja, a abrangência da RDC 20/2014 visa a qualidade do processo, a padronização destes processos, a responsabilidade das partes e a biossegurança no todo. Além da RDC 20, nós temos também outros regulamentos sanitários que têm o objetivo de agregar às normas já existentes a preocupação com o gerenciamento do risco na conservação das características biológicas. A portaria GM 472, de 9 de março de 2009, aprova o regulamento técnico do Mercosul para transporte de amostras no âmbito dos países membros do Mercosul. A RDC 302, de 13 de outubro de 2005, define que os laboratórios clínicos e os seus postos de coleta devem ter instruções por escrito para o transporte de amostras de pacientes, garantindo a qualidade dessas amostras, ou seja, ter um POP, um procedimento operacional padrão.
A RDC 81, de 5 de novembro de 2008, aprova o Regulamento Técnico de Bens e Produtos Importados para fins da vigilância sanitária na importação de material biológico. A RDC 61, de 1º de dezembro de 2009, dispõe sobre o funcionamento dos laboratórios de histocompatibilidade e imunogenética que realizam atividades para fins de transplantes. Bom, vamos relembrar alguns conceitos importantes. Material biológico ou amostra biológica é todo tecido ou fluido oriundo do organismo humano, tais como excrementos, fluidos corporais, células, tecidos, órgãos ou outros fluidos de origem humana ou isoladas a partir destes. Risco biológico. Risco biológico é qualquer atividade que possibilita a exposição dos profissionais com materiais biológicos e ou animais infectados com agentes biológicos que podem produzir efeitos nocivos aos seres humanos, animais e meio ambiente, ou seja, qualquer micro-organismo que represente ameaça à saúde de um trabalhador. Bioproteção. Bioproteção é um conjunto de medidas que buscam diminuir o risco de furto, a utilização indevida e a disseminação intencional de patógenos ou suas partes, incluindo toxinas e os organismos que as produzem, seja para atos de bioterrorismo ou dolosos. Bioterrorismo, ou terrorismo químico-biológico, como também é conhecido, é o ataque ou ameaças utilizando produtos biológicos ou agentes infecciosos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, com o objetivo de criar insegurança e traumas coletivos. Substância infectante. São substâncias que contêm agentes patogênicos, como micro-organismos e outros agentes que podem causar doenças em humanos ou animais. São divididos em duas categorias, categoria A e categoria B. Categoria A é todo material que, caso seja exposto ao transportador durante o transporte, pode causar uma infecção que resulta em incapacidade permanente ou perigo de vida. O material tem a designação oficial de transporte UN 2814, quando afeta seres humanos e animais, e o N 2900, quando afeta somente animais. Esses materiais são considerados artigos perigosos de alta consequência. Categoria B. São as amostras de pacientes com suspeitas de estarem infectados com micro-organismos patogênicos ou amostras conhecidamente positivas e reativas. A designação oficial de transporte é UN 3373. Com relação às embalagens, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, IATA, junto com a Organização das Nações Unidas, ONU, e com a recomendação da Organização Mundial de Saúde, OMS, padronizaram o sistema de tripla embalagem que visa garantir a segurança do material transportado. A seguir, iremos descrever detalhadamente esta embalagem. Embalagem primária. É a que irá conter o produto a ser transportado. Deve ser um recipiente rotulado, resistente e à prova de vazamento. Embalagem secundária. É a que irá acondicionar o recipiente primário. Recomenda-se preencher com material absorvente todos os espaços entre as duas embalagens, evitando assim o atrito entre elas. Essa embalagem deverá também ser à prova de vazamento, resistente e conter a lista detalhada dos componentes do conteúdo. Embalagem externa.
A embalagem externa ela deve ser resistente e proteger o conteúdo de influências externas, como a exposição à água e danos físicos durante o transporte. Ela deve conter a simbologia internacional para identificar o tipo de substância a ser transportada e a posição obrigatória de transporte da caixa. Além disso, ela tem que ter um tamanho adequado de acordo com as amostras que estão sendo transportadas, laváveis e resistentes a desinfetantes. Aqui nós temos um exemplo de uma embalagem que vai transportar um material de categoria A. Nós podemos ver que nós temos o receptáculo primário, nós temos a embalagem secundária, entre os dois nós temos o material absorvente, com tampa, e o registro de espécie, ou seja, a lista enumerada do conteúdo. A embalagem externa, ela contém a indicação da posição de transporte dessa caixa e a especificação, ou seja, a designação oficial de transporte, identificando qual substância está sendo transportada nessa caixa. E aqui, uma embalagem de substância da categoria B, onde nós temos novamente o recipiente primário, um suporte de isopor ou esponja para poder transportar esse material, que serve também como material de embalagem absorvente, tá? A embalagem secundária, com a sua tampa, e a lista detalhada dos componentes, né? E a embalagem externa, com a identificação também da designação oficial de transporte dessa categoria. Outra parte importante é o acondicionamento dessas amostras para serem transportadas. Pode-se usar material refrigerante, que é o material ou substância capaz de manter o material biológico refrigerado durante todo o processo do transporte. A quantidade deve ser definida de acordo com o modelo e a quantidade de material, garantindo a conservação da temperatura. Quando o material a ser transportado for um material congelado e precisa chegar ao seu destino congelado também, pode-se usar o gelo seco, nitrogênio líquido, líquido criogênico e gás não inflamável, seguindo as normas vigentes peculiares ao transporte de material considerado perigoso. Para validar todo o processo, a gente deve seguir 3 etapas. Definição e validação das embalagens secundárias, ou seja, usar embalagens padronizadas, observar a montagem do sistema de embalagem de acordo com o material que será transportado e o tempo necessário para a estabilização da temperatura interna desta embalagem. Definição do padrão de acondicionamento. A quantidade de material biológico, de material refrigerante e material absorvente deverá ser de acordo com o tamanho da caixa. Validação da temperatura da caixa de transporte. A faixa de temperatura aceitável para assegurar a estabilidade dos analitos, aos quais essas amostras serão submetidas para a realização dos exames e o período de transporte, conforme descrito nas bulas, considerando a margem de segurança em casos de imprevistos durante o transporte. O processo deve ser descrito por meio de protocolos e relatórios, devendo ser revistos periodicamente pelo laboratório, garantindo assim a manutenção do processo estabelecido, ou seja, a criação do POP, Procedimento Operacional Padrão, e a revisão do mesmo. Outro ponto importante é a abertura das embalagens, onde o profissional que irá realizar essa ação deverá estar usando os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Essas amostras deverão ser abertas sobre bandeja para fazer uma inspeção visual e para evitar o risco de quebra. E a embalagem primária deverá ser aberta dentro de uma cabine de segurança. Para caso de possíveis derramamentos, os desinfetantes apropriados para inativação
do agente biológico deve estar sempre à mão. Vamos falar sobre o transporte e seus tipos. O transporte do material biológico deverá seguir as normas gerais de acondicionamento em conformidade com a legislação aplicável, uma vez que ele é regulamentado por diversos órgãos. Nós temos vários tipos de transporte. O transporte dentro da mesma instituição é quando o laboratório tem unidades em andares diferentes ou em prédios diferentes. Neste caso, a embalagem externa poderá ser substituída por uma caixa isotérmica e nela deve conter a etiqueta de risco biológico. O transporte estadual deverá ser regularizado junto à Anvisa, em parceria com as agências estaduais e municipais. Deve-se utilizar a tripla embalagem. O material deve ser transportado no porta-malas ou o mais longe possível do condutor. O veículo deve ser conduzido diretamente, desde o ponto de origem até o destino pretendido, sem paradas. O condutor deve possuir uma habilitação especial. Ele deve ter o curso de movimentação de produtos perigosos. Deve levar os EPIs e material para contenção de vazamento, caso ocorra. Não se preconiza utilizar esse tipo de transporte para material de categoria A. Transporte nacional. No Brasil, o transporte de material biológico, ele segue orientações internacionais e também de diferentes órgãos governamentais, conforme o modo e a via que serão utilizados. O transporte terrestre é regulamentado pela Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. O transporte aéreo é regulamentado pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e o condutor deve ter o curso de transporte aéreo de produtos perigosos oferecidos por diversas empresas homologadas pela mesma. O transporte aquaviário é regulamentado pela ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviário. E o serviço postal via Correios é regulamentado pela Lei 6.538, de 22 de junho de 1978. Os transportes internacionais aéreos são os mais utilizados e seguem as recomendações da IATA, Associação Internacional de Transporte Aéreo. O transporte internacional terrestre obedece ao Regulamento Sanitário Internacional de 2005 e o transporte internacional naval, o Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas, IMDG. De acordo com o contexto atual, o transporte de amostras suspeitas de infecção pelo coronavírus deve garantir o uso de embalagem tripla e cumprir as normas internacionais de transporte aéreo de substância infecciosa da categoria B. Outro ponto crítico são os profissionais que realizam o transporte dessas amostras, ou seja, os transportadores. Além dos cursos obrigatórios já mencionados, eles também devem estar portando os equipamentos de proteção coletiva, EPCs, os equipamentos de proteção individual, EPIs, o registro atualizado de treinamento e o cartão de vacinação de acordo com as normas de saúde do trabalhador. Outra questão muito importante é o gerenciamento de crise, ou seja, o que fazer quando ocorrer um derramamento de material biológico durante o transporte. Os transportadores devem informar as autoridades locais competentes sobre o fato, comunicar ao remetente e ao destinatário o ocorrido, dar destino aos resíduos gerados de acordo com as informações fornecidas pelo remetente e demais medidas de proteção à população e ao meio ambiente quando couber. Documentar, registrar e arquivar as medidas adotadas.
Visto isso, para um transporte seguro das amostras biológicas, deve-se avaliar o tipo de material a ser transportado e a sua categoria de periculosidade, o transporte a ser utilizado e o destino para onde será enviado, treinamento adequado dos profissionais responsáveis pelo envio das amostras, o acondicionamento correto das embalagens padronizadas pelo remetente. Conhecer a legislação vigente a ser respeitada, o preenchimento da documentação e a conduta correta em situações de crise, e a documentação relacionada ao envio, transporte e recebimento do material biológico humano, que deverá ser arquivada por no mínimo 5 anos, ou de acordo com a legislação específica para cada tipo de material biológico. Ou seja, a segurança, assim como o sucesso no processo de transporte, somente será alcançada por meio do cumprimento de responsabilidades por parte do remetente, do transportador, do destinatário e dos demais envolvidos. Essas são as informações que eu queria compartilhar com vocês e espero que elas tenham sido úteis para elucidar melhor o tema. O meu contato é lucinea@labrede.com.br e estou à disposição para qualquer dúvidas. Agradeço a atenção de todas e a comissão organizadora pelo convite. Muito obrigada.